Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade com o resultado de nossas operações. É o resumo e o segredo das técnicas que você pode aprender grátis. Dia 25/2/2013, acesse www.traderprofissional.com.br para você receber essas videoaulas com o resumo dos segredos e das técnicas. Uma videoaula inédita todos os dias, você se cadastra aqui neste link, ou você se cadastra no Facebook, Twitter ou YouTube, que nós divulgamos por estas redes sociais também. Tá certo? Então, pessoal, hoje a Vale, nós temos aí o gráfico de 1 minuto. A média 377, que é a média cinza, indica a tendência de baixa. Então, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda. Certo? E a gente vê ontem, né, a grande tendência de baixa que aconteceu. Certo? E hoje, o mercado ainda com pressão de venda. Tá? O mercado abriu abaixo das médias. Certo? Abaixo da média 377. E na 377... no rompimento da mínima desse candle maruboso aqui, a gente colocou nossa entrada vendida e 1 centavo acima da máxima a gente colocou nosso start de compra. Para essa operação em questão, nós não fizemos alavancagem inteligente, porque o risco estava muito grande. Então, para a gente ter um risco de 0,3, a gente entrou com menos capital e pelo manejo de risco veloz, nós calculamos essa quantidade em 2 segundos e executamos pela técnica da contingência das boletas, numa velocidade de 2 a 3 segundos, o total de tudo isso. Sem fazer isso, não tem como fazer esse manejo de risco, porque é o gráfico de 1 minuto e é um gráfico muito rápido, certo? Então nós fizemos a entrada, 2.600 ações, para um capital de 100 mil reais, nós entramos com 88 mil reais mais ou menos, ok? E o preço foi fazendo a tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. E a última proteção de lucro foi aqui, porque fez um pivô de baixa, temos um topo confirmado aqui. Desse ponto, ou melhor pessoal, desculpa, eu falei errado. Esse candle maruboso seria a entrada operacional, tá certo. Mas antes desse candle maruboso, fez esse candle pequenininho aqui. Então no rompimento da mínima, nós entramos no rompimento da mínima desse candle. Eu tinha falado no começo, no rompimento da mínima desse candle maruboso. Foi o sinal também, mas nós antecipamos porque fez um candle depois desse candle maruboso negro, tá? Então o que acontece, pessoal? Desse ponto até aqui, tá? Não chegou a dar 1%, chegou a dar 0,98%, tá? Nossa lucratividade, então, nosso alvo é 1%. Quando o preço não chega a 1%, eu zero a 0,90%. Quando o preço chega, por exemplo, a quase 1%, por exemplo, chegou a 0,98%. Eu aguardei para ver se chegava a 1%, mas eu falei, eu vou garantir pelo menos 0,90%. E foi o que aconteceu. Então eu saí com 0,90% de variação. A minha lucratividade, considerando a variação do ponto de entrada até o nosso alvo, foi de 0,90%, mas como estávamos com menos capital, nós ganhamos 0,74% de lucro hoje. E finalizamos a operação, já conseguimos um bom lucro hoje, certo? Vamos ver se até o final do mês a gente consegue uma lucratividade aí boa, certo? Então na Vale foi isso. A Vale atualmente se encontra em tendência de baixa, tá? Se encontra em tendência de baixa, porém um pouco consolidado, porque fez essa tendência, depois voltou para a média 377, fez uma pequena tendência de novo, tá numa consolidação boa aqui. Se a gente vai no gráfico de 5 minutos, por exemplo, a gente vai ver que tá consolidado, tá vendo? A gente pode traçar aqui uma reta nos topos e uma reta no fundo aqui, a gente vai ver que é uma consolidação, uma zona de consolidação, e além disso nós temos também a indicação nesse ponto aqui, pela técnica Congestion Profits, que formaria uma consolidação e os sinais seriam falsos nessa região. E foi exatamente o que aconteceu, certo? Consolidação, sinais falsos, e por isso que é importante usar o Congestion Profits, que é a nossa nova tecnologia para identificar sinais falsos e evitar prejuízos. Isso é muito importante para o trader. Ok? Então, pessoal, agora no Forex, 10 horas da manhã o dia começou aqui nessa linha vermelha, mas só deu sinal de compra mais à frente. Então, pessoal, nós temos esse sinal de compra aqui, tá? Foi um arame de fundo, um pip acima da máxima desse candle. A gente entrou um pip abaixo da mínima do maruboso aqui, nós colocamos nosso stop loss. Então a gente vê aqui que a gente teve o nosso stop,
não deu para utilizar o break-even, porque pela regra de break-even, para zerar o risco da operação, não foi aplicável nesta operação em questão. Então, uma alavancagem inteligente de 27 mini lotes para um capital de 10 mil dólares, uma alavancagem razoável, tá? E nós perdemos 0,3% nesta operação, ok? Fizemos um manejo de risco veloz, foi tudo bem executado. Agora, o que acontece? Aqui deu outro sinal de compra, ok? Por que eu não entrei? Porque eu utilizei o Congestion Profits, que identificou que nessa zona aqui ocorreria uma consolidação. Então eu não entrei nesse sinal porque eu sabia que tinha uma altíssima probabilidade de ser um sinal falso, ok? Agora aqui, pessoal, fez um sinal mais ou menos bonito, tá? Um pouco ambíguo, mas foi um sinal de acordo com o Trade System. Um pip abaixo da mínima a gente entrou, que foi nessa estrela cadente positiva. O ideal seria uma estrela cadente negativa, mas foi uma estrela cadente positiva. E 1 centavo acima da máxima, colocamos o start de compra para limitar o prejuízo da operação, tá? Nós tivemos então 33 mini lotes de alavancagem para um capital de 10 mil dólares, tá? E conseguimos então maximizar os retornos um pouco, mas o Reversion Profits mandou a gente sair antes, porque fez uma tendência muito maior, mas o Reversion Profits mandou a gente sair antes, sinal claro de que não existe metodologia perfeita. Nossa metodologia errou, por exemplo, a hora de sair, a hora certa de sair, e às vezes falha também, mas saímos com lucro de 0,73%, se eu me lembro bem, 0,79%, 0,80% de lucro. Então, fizemos a entrada aqui, preço fazendo topos e fundos descendentes na wall line inferior, é a zona de reversão de movimento, é onde o preço tende a voltar tudo, e é onde devemos sair se a Profit Line fizer divergência. A Profit Line fez, que é a linha amarela aqui, fez uma divergência, tá, de fundo, com o preço, e exatamente quando fechou esse candlestick aqui, que é quase um doji, certo? Mas é um candle que indica, denota indefinição do mercado. Nós saímos da operação. É tanto que o preço voltou bem, mas depois ele voltou a cair, porque a tendência e a pressão do mercado é para baixo, com força bem significativa. Então nós saímos aqui e conseguimos então uma lucratividade de 0,50% de lucro aí no Forex hoje, tá? No mês estamos com 3,59% de lucro no Forex, no Day Trade, ok? Agora, pessoal, o mini índice, tá? A gente teve uma operação negativa hoje, nós perdemos. Então tá aqui mini índice. O que acontece? Preço acima da Price Trend Line, indicador Reversion Profits para operar no mercado futuro no mini índice, tá? Tendência de alta, o preço tende a fazer grandes movimentos de alta, ok? Consequentemente, o preço fez os pivôs de baixa, retornando para a Price Trend Line próximo dela, onde é um ponto de compra. Então nós compramos, o preço chegou até subir, foi uma compra espetacular porque conseguimos usar pela regra de manejo de risco que usamos aplicável para o mini índice, 2 contratos, sendo que estamos com um contrato apenas, que é apenas R$ 12.500, mais ou menos, porque está em teste essa metodologia, essa estratégia, só depois de 6 meses que eu vou entrar com 100 quilos. Mas por enquanto eu estou com essa mixaria de 12.500 só. Então, eu estou então aqui com um contrato, mas o manejo de risco me permitiu, o manejo de risco inteligente me permitiu entrar com 2 contratos. Então a gente entrou com 2 contratos aqui. A regra de break-even para zerar o risco não foi aplicável, então a gente não entrou. Ok? Depois foi um sinal que foi por volta das 10h30. Depois deu um outro sinal aqui. Leandro, por que você não entrou aqui? Porque nós traçamos Congestion Profits aqui, porque pelos padrões do preço foi indicado que estatisticamente poderia nessa zona da consolidação. Então, ó, deu um stop, depois deu outro stop. Então, pessoal, o Congestion Profits está me salvando maravilhosamente de muitos stops. Os alunos que já têm acesso a essa técnica, aprendam isso, sejam especialistas nisso, porque funciona. Graças a muito tempo de pesquisa e até que eu achei isso aí até sem querer, né? E muitas coisas que eu achei na bolsa foi sem querer, né? Do nada eu percebi uma coisa e eu nem consegui entender como que eu percebi isso e passei a usar e passou a funcionar. Até meu Trade System mesmo foi assim que eu descobri ele. E o que importa é que eu achei a técnica que funciona e eu tô ganhando dinheiro, e é isso que importa. Certo? Daí depois disso, pessoal, nessa zona deu sinais de venda falsa. O Congestion Profits também eu tracei, fiz análise dos padrões gráficos e existe uma possibilidade de zona de consolidação aqui também, tá?
Então esse sinal provavelmente pode ser um sinal falso. Pode ser que não, mas existe uma alta probabilidade de ser um sinal falso. E continue consolidado, mercado sem ir para baixo e pode estopar, porque isso aqui foi um sinal falso, tá? É possivelmente um sinal falso, pela regra do Congestion Profit, sim. Agora vamos comprovar as ordens. Hoje nós perdemos aí no mini índice. Então, pessoal, tá aqui as ordens, tá? Foram 2 contratos comprados 56.995 e saída vendido 56.890. Então, hoje nós perdemos no mini índice, certo? Nossa lucratividade esse mês no mini índice não está tão boa, mas nós estamos tendo prejuízos pequenos e isso é o que importa, porque é dessa forma que a gente sobrevive. Então, pessoal, hoje era para ter tomado mais 3 stops, mais 2 stops. Minha frequência operacional no mini índice é 2 operações por dia. Era para ter tomado outro stop, mas eu evitei o stop. Então, é importante a gente usar o Congestion Profit também para identificar esses sinais falsos que podem acontecer e zonas de perigo do mercado para nós evitarmos prejuízo. E entrarmos só quando a probabilidade de acontecer uma grande tendência for alta. Dessa forma a gente faz pequenas fortunas nesses momentos. E é aí que a gente consegue ter a lucratividade no longo prazo. Bolsa de valores é assim que funciona. Então, pessoal, essa é a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço, até mais.